Olá, tudo bem aí? Vamos ver uma geometria aqui, então. Muito bem. Então, o que nós vamos ver? Vamos ver uma coisa básica de geometria que, conforme nós vamos evoluindo com todos os nossos conteúdos aí, vai ser necessário. Então, vamos ver aqui que o nosso conteúdo. Ângulos. Muito bem. O que nós temos de ângulos? Nós temos assim, nós temos aquele ângulo que forma, que tem essa configuração, ele é chamado de ângulo reto e tem 90 graus. Isso aí está todo mundo careca de saber, né? Ângulo, então, o ângulo reto tem 90 graus. Se ele for menor, ele é chamado de agudo. Muito bem. Então, menor. Se ele for maior que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Aí tudo bem, tá? Muito bem. Agora, com duas retas. Duas retas chamadas concorrentes que se interceptam. Então, duas retas que se interceptam dessa maneira aqui. Que maneira elas se interceptam? Formando quatro ângulos retos. Todos os ângulos são iguais e retos. Essas retas são chamadas de ortogonais. Então, duas retas são ortogonais. Quando elas se cruzam, se interceptam e formam entre elas quatro ângulos retos. Muito bem. Quatro ângulos de 90 graus. Ainda nós temos assim. Então, duas retas desse formato não são ortogonais. Não formam ângulo de 90 graus entre elas. Porém, o que acontece é o seguinte. Este ângulo é igual a este. Este ângulo é igual a este. Este ponto aqui, este ponto, é chamado de vértice. Muito bem. Vamos aumentar o vértice. Muito bem. Este ponto é chamado de vértice. Agora, eu vou colocar o conceito. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, os opostos são iguais. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ótimo. E colaterais, lado a lado, eles dão este valor, a soma deles, qualquer que seja as duas retas. Essas duas retas são chamadas de oblíquas. Então, vamos ver colocar aqui. Retas oblíquas. Muito bem. As retas oblíquas formam quatro ângulos. Os opostos são iguais. A igual a, B igual a B. E os colaterais formam um ângulo de 180 graus. Isso se chama, dizemos que eles são suplementares. Suplementares. Então, são ângulos suplementares. Que são ângulos suplementares? Aqueles ângulos cuja soma dá 180 graus. Por exemplo, qual é o suplementar de 170? 10 graus é quanto falta para 180. E o suplementar de 160? 20 graus. Isso aí, bem fácil. Muito bem. Num ângulo de 90 graus. Tenho um ângulo de 90 graus. Vou dividir esse ângulo em dois outros. Vou colocar um traço vermelho aqui. Então, fiz este ângulo A e este ângulo B. Vamos fazer outras letras para não confundir.
ângulo D, ângulo C. Então, os dois ângulos B e C, D e C, D mais C, como está aqui. Esse tem uma parte do 90, esse tem a outra parte, a soma deles dá 90 graus. Então, dois ângulos cuja soma dá 90 graus são chamados de complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles dá 180 graus. Mais um outro conceito para dois ângulos. Replementares. Os ângulos são replementares, chamei os ângulos agora de x e y, quando a soma dá 360 graus. Então, tenho essas três relações entre ângulos. Suplementares, complementares, replementares. Muito bem. Retas paralelas. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas. Qual é a condição de ser retas paralelas? As retas paralelas estão no mesmo plano. Nosso plano aqui é o 4. E elas nunca se tocam, nunca se intersectam. Elas sempre mantêm a mesma distância entre elas. A distância entre elas é constante. Então, elas têm que estar no mesmo plano, porque elas podem ter outras retas que nunca se tocam e estar em planos diferentes. Muito bem. Essas retas nunca se tocam e têm planos que estão no mesmo plano, é paralelo. A representação é essa. R, duas barrinhas S. Cada reta é representada por uma letra minúscula. Muito bem. Cada reta é representada por uma letra minúscula. Então, agora, eu vou colocar uma reta oblíqua. O que é oblíqua? Que não faz ângulo de 90 graus nessas retas. Pronto, tracei uma reta oblíqua a essas duas retas. Esta reta oblíqua, nas duas retas, vai gerar 4 ângulos em cada uma delas. Então, vai gerar um total de 8 ângulos. Todos os agudos, que são agudos, aqueles menores que 90 graus. Todos os agudos são iguais. Então, vou colocar um azinho para dizer que eles são agudos. Todos os agudos são iguais. Condição: ser retas paralelas. Todos os obtusos, o que é obtuso? Aquele maior que 90 graus. Então, vamos colocar os obtusos aqui. Todos obtusos também são iguais. Todos os agudos são iguais, todos os obtusos são iguais. E em qualquer situação, um agudo mais um obtuso, qualquer deles, porque eles são todos iguais, são suplementares, ou seja, a soma dá 180 graus. Agora, o que vai agora? Aquela listinha de exercício, ok? Tchau!